o meu desejo pode me influenciar a ponto de virar as costas para Deus. Preste atenção. O meu desejo pode me influenciar ao ponto de virar as costas para Deus. Influenciar significa modificar. Modificar o quê? Pensamento, comportamento, atitude, maneira de viver, psicologicamente e espiritualmente. Eu vou chegar aí onde é que você abriu a Bíblia, não precisa preocupar não. Hoje, pessoas estão sendo influenciadas por outras pessoas que compartilham, presta atenção nisto aqui. Hoje, pessoas estão sendo influenciadas por outras pessoas que compartilham do mesmo desejo. Porém, o seu método de conquista não condiz com a palavra de Deus. Pessoas estão virando as costas para o Senhor, porque o seu desejo já dominou o seu coração. Mesmo conhecendo ao Senhor e seguindo os seus mandamentos. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui está no texto a qual nós iremos ler. E eu quero que você preste atenção nisso. Pessoas estão virando as costas para o Senhor, porque o seu desejo já dominou, já preencheu o seu coração. Mesmo conhecendo ao Senhor e seguindo os mandamentos do Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, diz assim: pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 19, a palavra do Senhor vai nos dizer, iniciando o 17, a palavra do Senhor vai nos dizer que um homem correu atrás de Jesus. O homem correu atrás de quem? Há versões que vai dizer que é um jovem rico. Esse homem vai correr atrás de Jesus. E correndo ele atrás de Jesus, ele vai dizer algo para o Senhor Jesus. Ele vai dizer: bom mestre. O que eu entendo? Que aquele homem não é qualquer pessoa. Ele sabe da Torá. Ele conhece o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele conhece também a lei mosaica, que é também o Pentateuco. Preste atenção. E o Senhor vai responder: como fala que alguém é bom, sendo que só um é bom? A Bíblia diz que Jesus ainda vai continuar, porque ele vai perguntar: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor vai dizer: conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. Está escrito aí. Vou adiantar, está escrito aí. A Bíblia diz que ele vai dizer isso aqui: não só o conheço, mas também o pratico desde a infância. É qualquer pessoa? Não só o conheço, mas pratico desde infância. Mas o que eu disse ali lendo? Que muitos, embora sigam o Senhor, conhecem o Senhor, sabe quem é o Senhor. Quando o Senhor lhe pedir aquilo que o coração predomina, ele vai virar as costas para o Senhor. Aquele jovem conhecia a Torá. Aquele homem sabia quem era bom. Aquele homem honrava pai e mãe, não matava, não roubava, não adulterava, seguia os mandamentos. E sabe o que o Senhor vai dizer? Está lá escrito. Quando ele vai falar que ele obedece, o Senhor o amou. Está escrito.
Aquele homem que correu atrás de Jesus, perguntando o que fazer para herdar a vida eterna. A Bíblia diz que quando o Senhor pergunta para ele, ele fala assim: olha, eu pratico desde criança. A Bíblia diz que Jesus o amou. Por que Jesus o amou? Porque a palavra do Senhor diz: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que? Ele demonstrou que aparentemente ele amava o Senhor, porque ele disse que guardava só que o Senhor foi naquilo que predominava no coração dele. Me perdoe, tá? Tem muitos na igreja, conhece a palavra, conhece o Senhor, sabe falar da palavra, mas infelizmente não é o Senhor que predomina no coração dele. Está escrito, olha o que está escrito, Marcos 10, 20, vamos ler o 19. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Como que não ama aquele que guarda os seus mandamentos? Como que não ama? Hein? Continuando. Jesus olhou e o amou. Aí diz, e ele declarou, perdão, falta uma coisa. Para você, disse ele, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Conhecia a Torá, honrava a Deus seguindo os mandamentos, mas quando o Senhor esquadrinhou o coração dele, descobriu que havia algo lá que era maior do que o Senhor. Isso é sério, hein? A pergunta dele é para entrar, herdar a vida eterna. Ele está falando de herança. Herdar, herança. Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O Senhor está dizendo, conhece os mandamentos? Eles conheço. O Senhor foi lá na feridinha, lá no desejo, onde estava o coração, tesouro. Vende o que você tem, bens materiais. Pega o dinheiro, duas coisas, bens materiais e o dinheiro. E dê aos. A Bíblia diz que na hora que o Senhor lhe pediu isso, ele se abateu. Ele se entristeceu. A Bíblia diz, tem versões que ele vai virar as costas e vai sair do caminho a qual ele estava indo, porque ele não queria mais ter com Jesus. Estão entendendo aqui, irmãos? Falta uma coisa para você, disse ele, vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Aí depois Jesus disse, venha e siga-me. Por que aquele homem não seguiu o Senhor? Porque o desejo do coração dele ainda predominava. Sabe quando eu sigo ao Senhor? Quando eu tenho o Senhor em primeiro lugar verdadeiramente. Você pode falar que conhece de Bíblia, você pode falar que honra pai e mãe, mas só o Senhor sabe quem verdadeiramente é a prioridade na sua vida. O Senhor sabe. Aí continuando para você entender. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus então olhou ao redor e disse aos seus discípulos, olha só agora para os discípulos. Como é difícil aos ricos entrar no reino
de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Por que eles perguntaram? Porque diferente daquele homem, Pedro, os demais deixaram tudo para seguir o Senhor. Quando o Senhor entrou no barco de Pedro e convidou a Pedro, Pedro deixou tanto os milagres lá, os grandes peixes, como também o barco, a sua sogra e a sua esposa, e os seus amigos e a sua empresa, e seguiu Jesus. Então Pedro, ouvindo aquilo, ele ficou perplexo. Pedro agora está querendo saber, e nós? Nós deixamos tudo. O que vai acontecer conosco? Ouça aqui. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para te seguir. Olha só o que o Senhor vai responder. Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos. Campos aqui são os bens materiais. Os bens materiais. E com eles perseguição. Olha o que o Senhor está dizendo. E com eles perseguição. Por que a perseguição? Porque quanto mais visto, mais inveja tem. Mais ciúmes tem. Aprenda. Vai ter, mas vai ter perseguição. Porque, embora digam com os lábios, o coração está voltado para a coisa do mundo. O que eu estou querendo dizer? Infelizmente, tem muitos dentro da igreja que não aceita você ser mais abençoado do que ele. E a perseguição não vem de longe, vem de dentro. Mas se prepare, porque vai ter perseguição. Está na palavra. Olha o que diz. Deixará de receber. Olha só, meu Deus. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou cão. Vou voltar aqui. Tem gente que às vezes não vem na casa do Senhor. Vou tirar aqui. Não faz a vontade de Deus, né? Porque a mãe é mais importante. O pai é mais importante. As irmãs são mais importantes. O maridão é mais importante. Dói, eu sei que dói, irmãos. Eu sei que dói. Eu sei que se sua mãe chegar lá na sua casa agora, se você não tiver verdadeiramente no Senhor, você vai arrumar uma desculpa para ficar lá e ainda mandar mensagem para mim ainda. Só que só está manifestando ainda aquilo que há de resíduo no seu coração, que impede você de ter Deus por completo aqui, ó. Eu fico imaginando Deus numa hora dessa, olhando, e Deus falando assim, nossa, Ele não vai falar dessa forma, eu vou falar assim, puxa vida, né? Não tinha uma mãe e um pai, eu dei. Não tinha uma mulher, eu também dei. Não podia ter filho, dei filho. Agora deixa a minha pessoa para amar mais eles do que a mim. Qualquer coisinha para mim tem uma desculpa, mas se a mãe chega é na hora, pega o carro, leva. Mas se é para a igreja, não. Se é fazer a hora, não, pastor, outra reunião, para quê? Nossa, pastora, de novo, outra reunião. Ah, mas se a mãe, o pai, o filho pede. Isso me dói, irmãos. Isso me dói.
Dói porque isso é o que mais acontece dentro das igrejas. Pessoas que dizem que ama a Deus sobre todas as coisas, mas que na hora que a mamãe bate na porta, você sabe que é o dia de cultuar o Senhor. Fica comigo. O que você tem, mãe? Não tem nada não. Só queria a tua presença. Aguarda um pouquinho que eu vou cultuar a Deus. 9 e pouco eu volto, 10 horas. Aí a gente proseia. Você fazia? Pergunta a minha esposa. Não, pergunta a minha esposa não. Uma hora você liga lá para minha mãe e pergunta a ela quem eu sou. Por isso que eu estou pregando. Olha só. E já termino. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim, por causa dele e do, é diferente, hein? Por causa dele e do, obra, evangelho, anunciar as boas novas. A fé sem obra é? Mas eu tenho Jesus, não preciso fazer obra não. Tem Jesus, não preciso ir na igreja não. Mamãe chegou, para que eu vou cultuar a Deus? Cultuar a Deus outro dia. Não é assim? Só que ele está dizendo aqui, por mim e pelo Evan, Pedro deixou tudo, foi por causa de Jesus e do Evan. Pedro era tão doidão por Jesus, mesmo tendo errado. A sogra dele estava doente, ele nem chamou Jesus para ir lá, Jesus que quis ir. Jesus que quis ir, Lorena. Ele, mais importante é Jesus. Aí Jesus, Pedrão, estou vendo que você me ama tanto, deixa eu passar lá na casa sua e curar aquela sogra sua lá da dor de cabeça. Eu sei que isso dói, irmãos, porque ainda vocês não cortaram o cordão umbilical. Vocês não cortaram. É por isso que às vezes, embora o Espírito Santo não seja restrito, você não sente a presença dele como deveria, porque há cordões aí, laços. Você deixa de fazer muita coisa para Deus, para fazer para o pai, para a mãe, para o filho, para a irmã. Estou dizendo de amar não, irmão. De fazer. E você poderia falar não para sua mãe, mas é minha mãe, agora para Deus você pode. Para Deus você pode. Deus, agora não. Embora o Senhor me comprou com o teu sangue aqui, agora não. Mamãe que não fez nada, mãe, sim senhora. Não senhora. Não que a senhora pedir. Aí o Senhor pede, não matarás. Ele não está nem me vendo mesmo, vou lá matar. Deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Olha o que vai receber. Casas. Está escrito. Irmãos. Irmãs. Lá na minha casa era 3 mulheres e só eu de homem. Uma faleceu, ficou 2 mulheres e eu de homem. Hoje eu sou o caçula da minha casa. Agora quantos irmãos Deus me deu? Quantas casas Deus me deu? Se vocês são meus irmãos, quantas casas eu tenho? Mas não, meu imposto de renda tem 20 lotes. Que o seu tenha 20, que o meu não tenha nenhuma, não tem problema. Você tem? Estou satisfeito, só me chama para ir lá. São meus irmãos. Um carro só, 2 carros é no meu nome, que é a van e o outro. Os demais vocês têm. São meus irmãos. Vamos para casa, fica de pé. Vamos para casa. Acho melhor ir para casa.